a Jesus misericordioso, que derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a sua graça e a sua bênção. Jesus, eu confio em vós. Peçamos também a doce, a preciosa intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de... Nossa Senhora dos Prazeres, São Pio de Pietrelcina, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, hoje com toda a igreja estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. E no evangelho de hoje, Jesus, ele nos conta uma parábola, a nós, aos seus discípulos e também a nós. E é importante lembrar, antes de olharmos para o evangelho, que o tema da liturgia deste domingo é o tema da gratuidade de Deus, ou seja, Deus, ele dá a todos a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Deus não faz de modo algum distinção de pessoas. Deus, ele deseja dar a todos nós a sua graça e a sua bênção. E por conta disso, Jesus conta aos seus discípulos uma parábola. Porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, não haviam entendido ainda o quão grande é o amor e a misericórdia de Deus. Deus ama a todos, aqueles que se converteram e encontraram a Jesus quando ainda eram jovens, crianças, aqueles que encontraram a Deus e que se converteram na idade adulta, e aqueles talvez que tenham encontrado a Deus e se convertido já nos últimos anos de vida. A todos eles, Deus ama igualmente. Deus, como eu disse, acolhe a todos, em qualquer época, em qualquer hora, a qualquer momento. Os discípulos talvez ainda não tivessem entendido isso. E aí Jesus conta a parábola dizendo que existia um pai de família, um patrão, que possuía uma vinha e ele precisava de trabalhadores para trabalhar na vinha. É importante entender, o patrão, o pai de família, é Deus. A vinha é o reino de Deus. E os operários que são convidados para trabalhar nesta vinha somos nós. E este pai de família, este patrão, saiu andando pelas praças. Ele foi convidando algumas pessoas para trabalhar na sua vinha. É importante lembrar que essas pessoas estavam sem fazer nada, ou porque não tinham oportunidade de trabalho, ou porque não queriam. Estavam sem receber, estavam talvez passando por necessidade, e este patrão ele passa. Sai de manhãzinha, chama algumas pessoas para trabalhar na sua vinha, essas pessoas aceitam, e o patrão combina com elas uma moeda por dia, uma moeda de prata a diária. Sai depois às 9 da manhã, contrata um outro grupo, sai ao meio-dia, contrata um outro grupo, sai às 3 da tarde, outro grupo, e por fim, sai às 5 horas, quando o dia já estava acabando, e contrata mais um grupo de pessoas. E o que aconteceu? No final do dia, o patrão foi acertar as contas com seus empregados. E é interessante notar que o patrão, ele não começou pagando aqueles que chegaram de manhã. Pelo contrário, ele começou pagando aqueles que trabalharam apenas 1 hora, até chegar ao último que trabalhou o dia todo. E a todos eles, o patrão deu uma moeda
de prata. E aí a confusão começou. Por quê? Aqueles que trabalharam o dia todo foram ter com o patrão. Olha, nós trabalhamos o dia todo, debaixo do sol, um sacrifício danado, e o Senhor nos dá a mesma coisa que deu para aqueles que trabalharam 3, 4 ou até 1 hora. E aí o patrão vai dizer, mas nós não havíamos combinado 1 moeda de prata? Vocês não aceitaram? Ou eu não posso ser bom com todos, não posso dar o que eu quero a todos? Amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos esta parábola, a primeira impressão que nós temos qual é? É que o patrão talvez não tenha sido tão justo assim. Como pode pagar a mesma quantia para aquele que trabalhou 1 hora como para aquele que trabalhou o dia todo? Num primeiro momento nós até não entendemos, mas nós precisamos olhar este evangelho com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. O que Jesus está querendo dizer para nós com este evangelho? Ele está querendo dizer o quê? Que Deus, como Pai, Ele tem a liberdade de dar a todos aquilo que Ele bem entender. Ele tem a liberdade de dar a sua graça e a sua bênção a todos. Por quê? Porque a lógica de Deus, o pensamento de Deus é diferente da nossa lógica e do pensamento do mundo. Para que nós possamos entender o quanto Deus é bom, nós não podemos imaginar Deus com os olhos do mundo, mas com os olhos da fé. E aqui, meus queridos, está a mensagem do evangelho de hoje. Olhar o mundo com os olhos de Deus. E nós sabemos que os olhos de Deus são olhos bondosos, são olhos misericordiosos. E o profeta Isaías nos ajuda a olhar o mundo com os olhos de Deus. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, Isaías vai dizer, buscai ao Senhor enquanto Ele se faz encontrar. E mais para baixo Isaías vai dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, o meu agir não é o vosso agir. Isso significa o quê, meus queridos irmãos? Para que nós possamos entrar no pensamento de Deus, entender um pouco como Deus age para conosco e para como a humanidade, são fundamentais 2 aspectos. Primeiro, a conversão. Nós só conseguiremos olhar para o mundo com os olhos de Deus a partir do momento em que nós nos convertermos. E o profeta Isaías fala muito bem disto. Abandonai a maldade, abandonai o orgulho e buscai a Deus a todo momento. Nós somente conseguiremos enxergar o mundo com os olhos de Deus a partir do momento em que eu tiver um encontro pessoal, profundo e verdadeiro com Deus. A partir do momento em que eu deixar Jesus entrar na minha vida e transformar o meu coração, e transformar o coração significa transformar a mente, o modo de ser, a partir daí eu vou começar a entender que a justiça de Deus é muito mais perfeita do que a justiça dos homens. Somente aí eu vou começar a entender que o modo de agir de Deus é diferente do modo de agir dos homens. Qual é o problema muitas vezes? O grande problema é que muitas vezes nós queremos colocar limites a Deus. Nós queremos dizer a Deus, olha Deus, até aqui você pode ir, daqui para frente não. Aquele ali merece a sua graça, aquele outro não merece a sua graça. E nós sabemos que Deus não é assim, porque a justiça de Deus é uma justiça humana e misericordiosa. Ele dá a graça a todos, aqueles que trabalharam o dia todo, como aqueles que talvez tenham trabalhado apenas 1 hora, Deus deseja dar a sua graça a todos. Da mesma forma que aquele homem passou pelas praças, chamando as pessoas para trabalhar na sua vinha, Deus hoje, Ele também continua passando
na nossa vida e nos chamando para trabalhar no seu reino. E nós temos que aproveitar este chamado de Deus. E Deus, meus queridos irmãos, Ele passa todas as horas e todos os dias nos chamando. O que muitas vezes acontece é que nós não vemos ou não queremos ouvir o chamado que Deus nos faz. E por quê? Porque muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos sentir a voz de Deus nos chamando para trabalhar na sua vinha. E como nós sabemos, a vinha do Senhor é o reino de Deus, mas é o mundo também que nós vivemos. Então, a mensagem do Evangelho de hoje é esta: Deus me ama, Deus nos ama, e Deus deseja derramar sobre todos nós, apesar dos nossos pecados, apesar talvez das quedas que nós temos durante a vida, apesar de tantos erros que muitas vezes cometemos, Deus continua nos chamando para trabalhar na sua vida e continua acreditando em nós. E nós não podemos, meus queridos irmãos, deixar a graça de Deus passar e não perceber. Santo Agostinho, ele dizia: eu tenho medo da graça de Deus que passa pela minha vida e eu não aproveito. Então que nós, meus queridos irmãos, estejamos atentos para que, sendo chamados por Deus, nós possamos viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então vejam, que a nossa vida neste mundo seja um viver, não para nós. Porque se nós vivermos a nossa vida somente para nós, nós estaremos sendo egoístas. Nós estaremos nos fechando para o amor de Deus. Mas a nossa vida, ela tem que ser vivida para a maior graça e para a maior glória de Deus. Então, que nós possamos repetir como Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque Paulo sabia que morrendo ele estaria eternamente ao lado de Deus. E que nós possamos também seguir o último conselho que Jesus nos dá no Evangelho. Na última frase, Jesus disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, que nós tenhamos também um coração humilde, um coração simples, porque aquilo que agrada a Deus não é um coração orgulhoso, não é um coração cheio de si mesmo, mas um coração humilde. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.